Eu gostaria de saber, na sua opinião, qual que é o melhor time de futebol do mundo, né? Eu vou deixar aqui só para dar alguma ajuda e essas pode ser respondida no final. Realmente, desde muito criança, sempre gostei de fazer política. Eu costumo dizer que não foi a cegonha que me trouxe, foi um tucano, porque desde pequeno eu me lembro fazendo campanha, eu me lembro levando material para dentro da escola, discutindo política com os professores, com os pais dos meus amigos. Meus amigos não queriam saber de política, mas eu adorava isso. Vim morar em São Paulo para poder morar com meu avô, para poder estudar no colégio que ele tinha estudado, né, que eu queria, era isso que eu queria fazer da vida. Eu, quando tive a oportunidade de falar para ele que queria ser político, ele falou: olha, então primeiro você tem que estudar, vem estudar em São Paulo, vem fazer uma boa faculdade, depois a gente começa a pensar em vida pública. Lembra muito essa história, costumo contar em todas as entrevistas, que era um dia que eu fui numa festa, cheguei lá pelas 3, 4 da manhã, era um dia frio, tava uma noite fria, e quando eu chego em casa, meu avô estava vendo TV. E aí eu fui falar para ele: nossa, você também está chegando da balada e tal? Aí ele falou: você viu o frio que está lá fora? Eu falei: não, hoje está bem frio, saí de casaco e tal. Aí ele falou: pois é, como é que você consegue dormir sabendo das pessoas que estão lá fora e que não têm onde morar? E aí eu vi que aquilo mexia com ele de verdade, né? Que ele não estava falando aquilo para o horário eleitoral, ele não estava falando aquilo para a TV, ele não estava falando aquilo para aparecer. Aquilo incomodava ele, tirava o sono dele. Então, aquilo mostrou que realmente é possível fazer política com seriedade. E eu acho que março do ano que vem nós vamos completar 20 anos do falecimento dele, e até hoje é um político muito mais lembrado não por ter feito a obra A ou a obra B, né, mas por ser um exemplo de seriedade, de integridade, de transparência, de ética. Como é que é administrar uma cidade desse porte, desse vulto, né? Como é que é o desafio de fazer frente a tantas demandas? Eu acho que o segredo é você ter, primeiro, índices que você consiga tomar boa decisão, você precisa ter números que você consiga se debruçar em cima deles, para não ter que ficar como uma biruta de aeroporto, vai para lá, vai para cá, né? Conseguir ter uma gestão que seja informatizada, para você ter rapidamente acesso à informação. Então, você ter uma equipe que consiga dar conta do recado é fundamental, e não foi muito diferente, não está sendo muito diferente durante essa gestão da pandemia. Se não fosse a vigilância sanitária do município, se não fosse a nossa equipe de saúde, certamente a gente não conseguiria dar resposta a essas demandas. Então, ter informação, ter uma boa equipe é fundamental para conseguir governar. Sem isso, é inviável, é impossível fazer isso, né? Meu avô dizia exatamente isso. Política, ao mesmo tempo que é individual, porque as decisões são de sua responsabilidade, você não terceiriza a responsabilidade, ela também é coletiva, porque você não consegue atuar individualmente, você precisa atuar coletivamente. Então, isso é muito claro num governo, ainda mais num governo municipal, que é muito demandado pela população. Agora, embora seja muito difícil lidar com demandas conflitantes, para quem gosta de política e, portanto, tem que gostar de povo, nada mais realizador do que gestão municipal. Nada mais próximo das pessoas do que a gestão municipal. Tudo que você faz no Estado, tudo que você faz na União, leva um tempo até as pessoas, até mudar o dia a dia das pessoas, até as pessoas passarem a perceber isso. Aquilo que você faz resolve no dia o problema, né? É a vaga na creche, é o remédio no posto de saúde, é uma questão rápida, pronta, e que você interfere rapidamente no dia a dia das pessoas. Então, também para quem gosta de política, apesar de muito mais difícil de lidar, é muito mais prazeroso. E eu acho que está na hora da gente... Chegou o momento, aliás, um momento muito atrasado, de que nós, como geração, realmente participamos, a gente venha participar de forma muito ativa na política. Nós estamos faltando, e certamente o senhor é um representante muito importante e estimulante
para que as pessoas venham a participar de política. Nas nossas casas, diferente da sua casa, nós fomos estimulados pelos nossos pais a não participar de política, a cuidar da própria vida, a ser honesto, a ser correto, mas política era algo que não se devia se meter, né? Existiam outros problemas com política e a gente não devia se meter. Está muito claro que a gente precisa se meter com política, todos nós. Eu acho que aqui vai realmente um alento para a gente ter um representante geracional como o senhor na política. Eu costumo citar a imagem de um jovem que chega à noite para os pais e fala: olha, pai, mãe, resolvi ser político. Não, não, onde é que eu errei na sua formação, meu filho? Imagina, que isso, vai ser polícia, tá louco, né? Há um total desincentivo hoje para que a gente possa renovar os quadros públicos, né? Isso começou a mudar, vamos dizer assim, das últimas 2, 3 eleições. Eu acho que as mídias sociais têm tido um papel importante na entrada, né, no retorno do jovem à política. A pergunta para o senhor é a seguinte: como que o senhor faz para ajustar a expectativa, ou seja, o senhor assume o cargo com a expectativa de estar próximo do povo e tem todas essas intercorrências que lhe impedem de exercer o cargo como o senhor gostaria? Bom, desculpa, e como o senhor mantém o foco em cuidar das pessoas, tendo que cuidar de si mesmo, de tantos dramas pessoais e dificuldades, como que o senhor consegue manter o foco na sua tarefa, que é, sem dúvida alguma, uma tarefa fundamental e talvez das maiores aí no âmbito político brasileiro? Acho que se me perguntasse um ano atrás, vai vir aí para você um câncer, uma pandemia global, né, uma mudança, você topa mesmo? Não sei, eu acho que eu talvez ia pensar se eu ia conseguir passar por tudo isso. Mas é impressionante, parece livro de autoajuda, mas quando o problema aparece, você vai encontrando forças em lugares que você nunca achou que iria encontrar, né? Você vai passando barreiras e limites que você achou que nunca conseguiria ultrapassar. Acho que até o que eu fui enfrentando aqui na prefeitura foi me preparando para isso. Eu assumi a prefeitura dia 7 de abril de 2018, quando o Dória se descompatibilizou para concorrer ao governo do estado. Dia 1º de maio do mesmo ano, ou seja, menos de um mês, cai um prédio aqui no Largo Paissandu, com pessoas que estavam lá trancafiadas, porque não podiam sair no período noturno, alguns faleceram. Um mês depois, em junho, tem uma greve de caminhoneiros que deixa a cidade desabastecida, sem gasolina, sem diesel, um problema que nós tive que intervir em refinaria para poder trazer combustível para a cidade de São Paulo. Depois, algumas semanas seguintes, cai um viaduto na Marginal Pinheiros, né? Em 450 anos de história, nunca tinha caído um viaduto na cidade e resolve cair no meio de um feriado, no meio da minha gestão. Dias depois, a gente começa a vistoriar todas as pontes e viadutos e a gente vê que o que tinha acontecido no viaduto da Marginal Pinheiros, nós tínhamos uma situação semelhante numa ponte que liga a Marginal Tietê à Via Dutra, e tivemos que interditar esta ponte. Em março de 2019, nós tivemos a maior chuva dos últimos 70 anos na cidade de São Paulo. Eu estava viajando, estava em Berlim, aí quando cai um pé d'água aqui na cidade, aliás, choveu muito mais no ABC, mas por ser uma região metropolitana e a água não vê limite de município, nós tivemos a maior quantidade de água dos últimos 70 anos. Então, talvez isso foram provações que foram me preparando, primeiro para um diagnóstico, né? Eu fui parar no hospital para tomar antibiótico de uma erisipela. A erisipela, eu descobri que eu tinha uma trombose
da trombose eu descobri que eu tinha uma embolia já, e aí o médico achou aquilo tudo muito estranho, uma pessoa de 40 anos de idade ter trombose, embolia por conta de uma erisipela, e resolveu fazer um check-up geral, e aí descobriu que eu estava com câncer já em metástase em 2 outros locais. Comecei o tratamento. É claro que o tratamento quimioterápico, por baixar a imunidade, me fez ter restrição de aproximação das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, inacreditável a quantidade de pessoas que passaram a mandar mensagem diariamente, semanalmente. Eu tenho praticamente quase um santuário hoje aqui na prefeitura, uma mesa com santos, medalhas que eu recebi de pessoas que eu nem conheço, que passaram a me enviar isso. Então, eu perdi de alguma forma o contato físico com as pessoas, mas também me aproximei de inúmeras outras por conta desse diagnóstico. E aí, na semana em que eu deixo a quimioterapia e passo a fazer imunoterapia, e o médico fala, olha, você está liberado para poder fazer agenda externa. Tem até no Instagram um vídeo meu andando no Parque Ibirapuera, falando, nossa, olha, esta semana o médico me liberou a poder voltar a frequentar a rua, então vou voltar com a minha agenda externa, enfim, eu estou comemorando isso num vídeo no meu Instagram. Na quinta-feira, a OMS declarou coronavírus uma pandemia de nível mundial. Nós tivemos o primeiro caso de transmissão comunitária aqui na cidade de São Paulo, 5 dias depois o primeiro óbito aqui na cidade, 3 dias depois decretação de emergência e aí a decretação de quarentena na cidade. Então, foi uma coisa engatada na outra, e aí a cidade de São Paulo virou o centro da pandemia no Brasil e na América Latina. Nós conseguimos, a maior dificuldade, e aí eu me mudei para a prefeitura, acho que muito mais com uma questão pedagógica, né, mostrando que não era uma questão banal, não era uma coisa simples, não era uma gripe, não, tá tudo bem, quem sabe semana que vem já vai estar todo mundo podendo sair. Não, as pessoas realmente passaram a ter que fazer home office, as pessoas tiveram que mudar a sua rotina. Para mim foi muito mais fácil fazer o office home do que o home office. Então, trouxe minha cama para a prefeitura, passei a morar aqui, esperei iniciar o processo de flexibilização para poder voltar para casa. Quando eu volto para casa, uma semana depois, eu fui diagnosticado com coronavírus. Graças a Deus, fui completamente assintomático. Eu só descobri que estava com coronavírus porque uma pessoa que trabalha comigo foi testada positiva, e cada vez que alguém trabalhava comigo era testado positivo, eu refazia o teste. Era o 5º teste que eu fazia. Fiquei as 2 semanas dentro de casa, não tive nenhuma febre, não tive nenhuma dor, não tive dor de garganta, não tive dor no peito, não perdi paladar, não perdi olfato. Então, passei as 2 semanas, graças a Deus, sem nenhuma sequela. E aí a maior dificuldade, como mudei para a prefeitura, foi exatamente o início da pandemia, eram os dados que a gente tinha do início da pandemia. Não se tinha muito mais dúvidas do que certezas, mas as projeções iniciais é que nós teríamos no estado de São Paulo 110 mil mortes. 110 mil mortes. Uma regra de 3, isso significa 35 mil mortes na cidade de São Paulo. Então, você imagine ter que lidar com 35 mil mortes num pico de doença. Então, foi todo o trabalho para poder reforçar a área da saúde, para poder reforçar o serviço funerário, para poder reforçar a área de assistência, distribuição de alimentos na cidade. E a gente conseguiu, e tem conseguido atravessar a pandemia cumprindo 3 premissas que nós adotamos aqui na cidade. Primeira, não deixar ninguém sem atendimento. Então, aqui na cidade, a gente não teve cenas que a gente viu mundo afora, em cidades muito mais ricas do que São Paulo, do médico escolhendo quem era entubado e quem não era entubado. Isso não aconteceu na cidade.
Segundo, caso a gente tivesse óbito, não deixar ninguém sem um enterro digno. Nós não tivemos valas comunitárias, a gente não teve nenhum problema nos cemitérios da cidade. E terceiro, não deixar ninguém passar fome. Eu queria saber qual vai ser, o que é a tua lembrança principal daquele dia, o que tu, até pelo teu histórico familiar, vai contar para o teu neto daqui a 30 anos, daquele dia da votação do impeachment? Eu acho que foi um movimento que cresceu das ruas para o Congresso, né? Ele nasceu nas ruas. Se não tivesse sido a pressão popular, isso não teria avançado lá no Congresso. A gente fazia reuniões semanais, e a gente tinha um coordenador para cada estado e um coordenador para cada bancada. Então a gente ia fazendo reuniões semanais para poder encontrar os números, e só uma semana antes da votação que a gente passou a ter um número próximo do que seria necessário para aprovar a abertura do processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Então, certamente, o que fica de lição é que as pessoas acham que não vai fazer diferença se elas forem para as ruas, não vai fazer diferença se elas mandarem um e-mail, se elas colocarem um comentário num post no Instagram, se elas fizerem uma ligação, mas isso faz muita diferença. Se as pessoas soubessem como o político tem medo de pressão, elas fariam mais pressão e as coisas aconteceriam muito mais no Brasil, né? Então, o que fica de lição desse episódio é exatamente isso. É que se não fosse a pressão popular, isso não teria passado, isso não teria sido aprovado lá na Câmara dos Deputados. E agradeço mais uma vez a disponibilidade, tá? A sua e de todo mundo que ajudou aí a concretizar essa conversa de hoje. Obrigado, que agradeço a oportunidade, foi um prazer. Obrigado, prefeito. Até uma próxima. Muito Sucesso, obrigado. Tchau, tchau. Até logo.